Muito bem, sou Jorge Magalhães. Nesse bloco eu vou mostrar a entrevista coletiva que foi concedida pelo senhor prefeito Marco Antônio e os diretores da Copasa hoje em Caratinga. Evidentemente que eu só vou comentar depois que vocês verem comigo essa entrevista. Põe na tela! O prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, não assinou o decreto de crise emergencial no município. Isso foi decidido durante uma reunião na manhã desta sexta-feira com o gerente da Copasa em Caratinga, Albino Júnior, e o chefe do Departamento Leste da Copasa, Maurício Pereira. Confiram a entrevista. Eu estou aqui com o superintendente regional da Copasa, que veio, Maurício Pereira, que veio falar em nome da Copasa, do Fred Ferramenta, que é o presidente da Copasa, que das medidas que vão ser tomadas nesse momento que nós passamos essa crise hídrica aqui em Caratinga. Quero deixar bem claro, antecipadamente, de que hoje eu estaria anunciando um decreto amplo e restrito para que a gente pudesse tomar uma série de medidas mediante essa crise hídrica. Porém, com a chuva que aconteceu essa noite, os milímetros de chuva que caíram, me possibilitou adiar esse decreto pelo menos por uma semana. Obviamente, nós vamos estar monitorando semanalmente com a Copasa, e assim que houver necessidade, a gente vai fazer o decreto amplo. Mas, porém, nós estamos emitindo um decreto restrito, que é administrativo, para que a própria prefeitura comece a dar seu exemplo, e em breve a gente vai estar publicando e a gente pode estar discutindo sobre ele. Prefeito, só com uma pergunta antes, essas medidas poderiam ter sido tomadas antes, como um ano atrás, por exemplo, e o que políticos ligados ao governo do município, ligados a Caratinga, como por exemplo o deputado Adal Kleber, está achando disso? Vocês têm conversado em relação à situação do município? É claro que, na verdade, a oportunidade de estar com o Fred foi provocada por ele, pela influência política, de me receber e de priorizar as ações, porque, vocês vão ouvir da Copasa, são mais de 144 municípios que estão passando isso. Então, nesse momento, aí ele sensibilizou com Caratinga, porque os estudos técnicos feitos pela Copasa não previam isso, como nenhum estudo hoje está conseguindo ser previsto dessa forma. E, na verdade, foi assim uma surpresa que Caratinga entrasse nesse processo de crise hídrica em comparação às cidades que já passam por isso há mais tempo. Então, hoje nós estamos na lista das prioridades da Copasa de investimento, e é por isso que eu os trouxe aqui para poder comprovar isso. É claro que todo esse estudo, não é a minha especialidade, mas a gente já viu falar dessa crise, a gente está acompanhando, só que os estudos para a nossa região, eles foram totalmente adversos do que se era proposto. Exemplo disso, ontem nós escutamos autoridades falando da quantidade de chuva que ia cair, se calculou 8 milímetros e nós recebemos 60 milímetros de chuva. Quer dizer, é interessante como é que as autoridades científicas já estão começando a previsões imediatas serem difíceis. Mas a médio e longo prazo eles têm acertado. Temos observado, no mínimo nos últimos 3 anos, que o volume de precipitação tem diminuído muito em relação à média. Especificamente sobre Caratinga, o ano passado nós tivemos uma situação próxima ao esgotamento, mas não foi necessário nenhuma providência, porque logo depois nós tivemos o manancial, ele respondeu, tivemos chuva e não foi necessário nenhum racionamento. Especificamente deste ano, nessa região aqui, não só em Caratinga, mas em vários outros municípios, nós tivemos uma série de surpresas. Algumas cidades que nunca tínhamos tido sinalização de que teríamos esgotamento dos mananciais, nós tivemos o esgotamento, tivemos de tomar uma série de providências e para garantir esse abastecimento, mesmo contrariando os estudos de especialistas. Mas só como exemplo, aqui em Caratinga, os estudos dos especialistas em mananciais garantiam que uma vazão de 240 litros por segundo. Nós chegamos a trabalhar esse ano com 98. Então, esse 240 é a maior vazão que poderia se tirar, garantindo, inclusive, o que nós chamamos de vazão residual, que é aquela que desceria pelo rio, pelo córrego. Então, diante desse fato, da surpresa que foi, a Copasa tomou uma série de providências. Primeiramente, nas suas instalações, cortando todo o gás, todo o uso de água, foi todo ele revertido para o tratamento e disponibilização da população. Posteriormente, implantamos um sistema de rodízio para tentar levar o mínimo de água a toda a população.
num primeiro momento muito complicado, porque houve uma reação da população em acumular água, então o consumo, uma vez que deveria diminuir, ele aumentou, aí as partes altas ficaram extremamente prejudicadas, mas no final já um pouco mais equilibrado. Felizmente, tivemos nessa noite uma precipitação aqui considerável aqui em Caratinga, e que isso nos dá uma tranquilidade momentânea. Iremos, não diariamente, mas em toda hora, estamos monitorando o manancial e iremos observar o comportamento dele. Diante deste fato, e não só aguardando a chuva, a Copasa agiu. Uma das ações foi trazer equipe especializada em perfuração de poços, e locamos poços às margens do laje, lá em cima. Eles já iniciaram o trabalho, inicialmente um pouco de dificuldade lá com o proprietário, mas hoje já resolvida essa questão, e independente da chuva, esse trabalho vai continuar. A outra frente que a Copasa abriu imediatamente após a determinação da direção, com a intervenção do prefeito, foi acelerar os estudos da transposição do Rio Preto. É um manancial que hoje tem vazão, tem garantia de vazão, é uma obra de mais ou menos 7 quilômetros, haverá necessidade de um bombeamento, e essa água, quando necessária, será bombeada para o rio Ribeirão Laje e, consequentemente, garantir o abastecimento da população de Caratinga. A Copasa possui um sistema de reservação de distribuição de água, água tratada. Isso, a cidade é bem servida, se eu não me engano são 9 milhões de litros, está dentro da norma, atende plenamente. No que se refere à reservação de água bruta, esse estudo já foi realizado pela Copasa também. Só que, lá no Laje, a bacia de contribuição, teria que fazer uma barragem muito alta. E essa barragem muito alta iria, primeiramente, a rodovia, depois vários condomínios. Então, num estudo preliminar que a empresa fez, que buscar no Ribeirão Preto é tecnicamente e financeiramente mais rápido e mais viável. Então, este é o estudo que está sendo hoje detalhado para tornar-se um empreendimento. Albino, muitos moradores têm mandado para os órgãos da imprensa alguns lugares onde está tendo vazamento de água limpa da Copasa. Como é que tem sido o trabalho da companhia em relação a esse tipo de vazamento? A companhia está atenta a essa situação, e a grande maioria desses vazamentos são exatamente nos próprios registros de manobras da Copasa. Em função dos rodízios que estavam sendo aplicados nesses últimos 10 dias, 15 dias, os registros precisavam ser acionados, né, tanto fechados quanto abertos, e isso facilitava uma passagem de uma pequena vazão de água. Não era momento da gente fazer a substituição desse equipamento, desse registro, porque senão a gente interrompia numa situação de grave, de falta de abastecimento, uma grande região. A Copasa já tem toda esses pontos já cadastrados. Hoje temos 12 registros com esse tipo de vazamento em função das suas operações. Eram registros que se mantinham sempre abertos em função do rodízio. A gente precisou de fazer exatamente o fechamento para poder distribuir e setorizar o abastecimento, e aí vamos agora na sequência fazer a substituição dos mesmos. Também com relação aos vazamentos de água, a empresa tem uma equipe, de plantão, inclusive noturna, que trabalha 24 horas. Essa é a nossa prioridade. Antes de fazer qualquer serviço, nós precisamos buscar exatamente reduzir a perda física de água. E Caratinga, ela é privilegiada. O sistema de Caratinga, o índice de perda física, ele é muito pequeno, muito menor do que a média nacional e também regional. Nós perdemos, a nossa perda de água aqui está entre 17% e 19%, enquanto a média nacional é 40%. E nem sempre essa perda é física. Às vezes ela é uma perda, inclusive, pelo ato infracional de roubo de água, mas nós consideramos também como perda.